Se você é um inscrito do canal, talvez você já tenha visto a análise que eu postei do WI-C200, que é esse fone que vocês estão vendo na tela, um fone de ouvido intra-auricular da Sony, muito dedicado para quem gosta de praticar esportes e ouvir música por muito tempo. É um fone excelente, eu particularmente gostei bastante dele, mas eu também recebi aqui o WH-CH510. É uma nomenclatura bem diferente, mas é o nome dado para o fone de ouvido no estilo headphone Bluetooth mais barato que a Sony tem à venda nos dias de hoje. Eu estou testando ele aqui faz um tempinho e hoje eu quero falar para vocês a minha opinião sobre esse fone. É o mais barato da Sony, mas ainda assim não é o mais barato do mercado. Isso me deixou bem curioso e eu quero trazer para vocês a minha opinião sobre ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos. Sim, galera, hoje eu estou aqui com a análise desse fone de ouvido da Sony. O nome dele é esse daqui que eu já falei no começo do vídeo, é um nome bem difícil de pronunciar, mas eu vou chamar ele de CH510, que fica um pouquinho mais fácil. Ele é simplesmente, como eu disse pra vocês, o fone de ouvido mais barato que a Sony tem à venda, mas ainda assim não é barato. Isso porque esse fonezinho aqui custa cerca de R$300, disponível à venda no site da Sony. O link dele vai estar na descrição, caso você queira dar uma olhada no preço atual. Vai que tá mais barato, vai que tem alguma promoção, então o link vai estar aí, ok? Eu já adianto aqui da análise que pelo preço dele eu encontro alguns pontos negativos, mas também encontro alguns pontos positivos. Ele é um fone bem equilibrado e eu posso adiantar que o melhor ponto que ele tem é a qualidade do som. A Sony realmente consegue mandar muito bem nas caixas de som, não é de hoje. Fones de ouvido da Sony, caixas de som sempre foram um espetáculo de qualidade, a Sony realmente é muito boa nisso, aqui não é diferente. É um fone, um dos menores que eu já tive nesse estilo, na verdade acho que é o menor, e eu posso ser bem sincero e dizer que ele tem o melhor som de todos os fones Bluetooth que eu já testei até agora. Mas eu vou começar falando pelo que, na minha opinião, não é necessariamente o maior ponto positivo desse fone, que é o seu design. Isso porque esse daqui é um fone bem de entrada, e isso você nota muito bem aqui no seu acabamento. Falo isso porque nessa parte que fica a sua cabeça você não encontra nenhuma espuma ou algo do tipo, é totalmente feito de plástico, ele também não tem nenhum metal na sua construção, e devido a isso, ele é um fone que faz um pouquinho de barulho quando você chacoalha. Outro ponto que eu não gostei muito também é o fato que ele não é dobrável, ele fica apenas desse tamanho. Ele é extremamente pequeno, isso vocês podem ver muito bem, mas ele é um fone que simplesmente não dobra, ele fica apenas desse jeito. O único lado bom é que ele tem aqui essa regulagem e também essa outra aqui. Então ele fica bem adaptado na sua cabeça. Fora o fato também que ele consegue crescer bastante. Então dá pra você colocar em uma cabeça realmente bem grande. Ó na minha aqui, ela fica até pra baixo da orelha. O correto pra minha cabeça, que tem um tamanho relativamente grande, os fones ficam bem no limite na minha cabeça. Aqui ele ficou no intermediário. Então realmente vai caber na cabeça de qualquer pessoa. Como eu disse pra vocês, ele é de plástico, mas o lado bom desse plástico dele é que é de excelente qualidade. Isso pelo menos eu gostei. Poderia ter algum acabamentinho em metal, seria bem-vindo, mas o plástico é muito bom. Eu notei que ele tem uma espécie de textura, tanto aqui nesse plástico que fica no fone de ouvido em si, tanto também na haste dele aqui tem essa textura. Aqui já é um plástico mais liso, mas de forma geral é um plástico que tem uma boa qualidade para você pegar, é um plástico bem firme. Não tem nada de macio nesse plástico, mas não é um plástico que vai quebrar se cair no chão, ou é aquele plástico que você consegue amassar. Na verdade ele é muito, mas muito duro, nem eu fazendo força aqui eu consigo dar uma dobradinha no plástico não. Ele também tem a vantagem de ser bem flexível, ó, dá para vocês verem que ele abre muito mais do que precisa aqui na minha cabeça, sem nenhuma dificuldade, então não range, não estrala, não vai quebrar. E por fim, mas não menos importante, temos aqui, é claro, onde vai ficar na sua orelha, que está a caixinha de som dele. São drivers aqui de 30mm que ele tem. Não são os maiores drivers, ou seja, ele não vai ter os maiores graves. Eu já estava com esse pensamento em mente antes de testar, mas eu posso dizer que é um driver muito bem feito e por incrível que pareça ele tem os graves bem presentes, ainda mais pelo tamanho que ele tem. Mas eu já falo mais sobre o som dele, mas como eu disse, é simplesmente incrível, me surpreendeu demais. Você tem também o acolchoamento onde fica a sua orelha e ele é macio, mas não tem tanta espuma assim. Se você for ver de lado, ele até que bem pequeno, bem baixinho. Ele tem uma espécie de imitação de couro, não é couro de verdade, assim como todos os headphones, mas dura um bom tempo até isso daqui começar a querer descascar, pode ficar tranquilo. Do outro lado também é a mesma coisa, né? Claro, a única diferença é que aqui a gente tem a sua entrada para carregamento, que é simplesmente USB tipo C,
Isso é ótimo, gostei bastante dessa evolução aqui. Comparado à versão anterior dele, que era micro USB, foi uma excelente evolução. E a gente tem também esses furos que eu não sei ao certo qual dos dois é um microfone, mas um desses aqui é um microfone que serve para você usar ele para chamadas. Também temos aqui uma grande vantagem, que é a presença aqui do botão de aumentar e diminuir volume e para mudar de música, ou então se você der 2 cliques você acessa o Google Now, o Google Assistant, que também é bem bacana, eu já mostro para vocês também. E por fim, para finalizar o design, só vale falar para vocês sobre o tamanho dele, que ele é um fone projetado para ser aquele estilo on-ear, que é aquele estilo que simplesmente fica em cima da sua orelha. Ele não cobre a orelha, não é aquele que fica dentro nem que cobre, ele fica simplesmente na orelha. Tem muita gente que prefere fones desse jeito porque eles são mais discretos e tudo mais. Eu sinceramente sou mais fã de fones nesse estilo aqui, que são fones que cobrem a orelha toda. Esse é um fone bem antigo que eu tenho, mas é só para vocês terem uma ideia aqui do exemplo. Esse daqui simplesmente acopla a minha orelha aqui dentro. E dá para vocês verem muito bem a diferença de tamanho quando eu coloco aqui um lado a lado. Isso é apenas curiosidade, só para vocês saberem bem o que vocês estão comprando. Por ele ser nesse estilo que realmente fica em cima da sua orelha, demanda um pouco mais de costume seu para não sentir desconforto ao usar. Porque ele é muito confortável, ele é um fone extremamente leve. Ele pesa apenas 132 gramas, é realmente pouquíssimo, os fones pesam bem mais do que isso normalmente, então ele é bem leve e ele quase não faz pressão na sua cabeça. É um fone que você quase não percebe que está com ele na cabeça, exceto pelo fato que ele fica em cima da sua orelha. Eu não tenho esse costume de usar fone assim, então para mim é algo um pouco diferente, mas depois de alguns dias usando ele já ficou um pouco mais confortável e aí sim eu pude notar que ele realmente tem um bom conforto. E outra coisa que eu falei é que ele não tem espuma na parte de cima da cabeça, certo? Poderia ter, mas não faz falta. A Sony realmente tirou porque é um fone de entrada, ela poderia ter colocado apenas para dar um capricho a mais para o fone, mas que faz falta, não faz, porque ele é muito, mas muito leve, então você realmente não sente ele aqui em cima, você sente ele na orelha. Como eu falei para vocês, ele tem aqui os seus botões que torna bem prático o seu funcionamento. São botões que funcionam perfeitamente em qualquer celular, eu já testei em várias marcas aqui, funciona tudo perfeito. É o botão aqui de volume mais e volume menos, que também serve para você avançar e voltar de música caso mantenha pressionado. E também tem o botão de power, que também aciona o Google. Apenas para demonstrar para vocês, ó, o botão de volume mais e menos funcionando perfeitamente. Aqui já dá para vocês terem uma ideia do som dele, que é bem alto. Dou pausa, tranquilamente, segurar apertado aqui, eu avanço de música e tudo perfeito. Aí o que eu acho mais bacana é essa função de dar 2 cliques e ele ativar o Google Now. Com isso você pode fazer simplesmente o que você quiser. Como ele tem microfone, por estar aqui no seu ouvido e você der 2 cliques, ele já vai identificar mesmo que seu celular não esteja próximo de você. Então você pode pedir para ele tocar uma música específica no Spotify, pode pedir para ele ligar para um contato que você queira, pode pedir para ele mandar uma mensagem no WhatsApp para um contato específico. Tudo isso funciona perfeitamente bem. Olha só na prática. Ó, vou dar 2 cliques. Esse é o tempo que ele leva. Toque trio parada dura no Spotify. Outro exemplo bacana, acabei de dar 2 cliques, ligar para a mãe. E ele já vai fazer a ligação para mim. Olha só, já está discando. Eu até troquei de celular aqui porque esse que tá meu chip. Esse é da Xiaomi e o que eu tava fazendo é da Samsung. Os dois funcionam perfeitamente como eu falei para vocês. Também serve para você mandar o WhatsApp, como eu disse, eu posso falar, mandar o WhatsApp para tal contato falando que eu vou atrasar, ou que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, ele vai identificar, vai fazer para você. O microfone dele funciona perfeitamente bem. Aproveitando, eu fiz um teste, eu fiz uma ligação e gravei a ligação para vocês ouvirem como que é a qualidade do microfone dele quando você está conversando com alguém. Porque sim, dá para você fazer a ligação por aqui e dá para você também aceitar a ligação pelo fone. Então se você estiver distante do seu celular, você não precisa nem se preocupar, o fone mesmo já vai resolver para você. Então fiquem aí com um pequeno teste de ligação dele. Então agora vocês estão ouvindo uma gravação de chamada. Eu fiz uma ligação, estou gravando ela e esse daqui é o som do microfone desse fone de ouvido da Sony. É um microfone muito bom, te capta muito bem. É exatamente assim que a pessoa vai te ouvir quando você ligar para ela. O único lado contra disso daqui é que eu escuto um retorno da minha voz exatamente no mesmo momento que eu falo. O delay é baixíssimo, mas dá para ouvir a minha voz enquanto eu estou falando. Mas o mesmo não se aplica para quem está falando no telefone, a pessoa não se escuta. Apenas você que está com fone que consegue escutar a sua voz 2 vezes. Você escuta muito bem a pessoa e, de modo geral, é esse daqui o som dele para chamadas. E por falar em ponto positivo, um outro ponto bem legal também que vale falar é a respeito da sua bateria,
que segundo os dados do fabricante, né, que está na caixa e tudo mais, dura cerca de 35 horas. Cara, isso é tempo pra caramba, são quase 2 dias de uso contínuo que você pode ter com esse fone sem sequer desligar ele em qualquer momento. É ficar ouvindo música ali durante 2 dias sem parar, ele vai durar basicamente tudo isso. É claro que pode ter alguma margem de erro ali, pode ser talvez 30 horas, 32, depende do seu uso, mas cara, já é tempo pra caramba. Vamos supor que se você usar muito no dia, você vai usar ele por 3 horas. Dá pra você fazer isso 10 vezes. Isso é bem bacana, fora o fato que ele recarrega por USB-C, então é só você colocar ele no próprio carregador do seu celular, que já vai carregar bem rápido, e ele também tem suporte a carregamento rápido, então ele carrega super rápido também. Segundo a própria Sony, 10 minutos que você deixar ele carregando já rende 90 minutos de uso, então é uma conta bem bacana aí pra você fazer. E aí, por fim, a coisa que é mais legal desse fone, mas também é mais difícil eu passar pra vocês, é a respeito do seu som. É um som de excelente qualidade, isso eu tenho pra falar pra vocês com total sinceridade, é um dos melhores sons que eu já tive num fone de ouvido nesse estilo. No fone em geral, só não supera headsets, que são fones mais caros ainda, fones mais profissionais e tudo mais, apenas esse tipo aqui de fone que ganha desses aqui. Mas aqui a gente já tá falando de pelo menos o dobro do preço, e também é outra proposta. Mas de fones para você colocar no ouvido, por incrível que pareça, é um dos melhores sons, se não for o melhor realmente que eu já tive. É um som muito surpreendente. Quando eu peguei o design dele, vi que ele faz barulhinho assim tal, é todo de plástico, eu sinceramente fiquei um pouquinho desapontado, mas quando eu coloquei ele no Bluetooth e coloquei ele no ouvido, eu sinceramente abri um sorriso na hora. O som dele é muito, mas muito bom. É um som muito alto, ó. Vou colocar o volume dele aqui no máximo. Esse daqui é o som dele. É bem alto, vocês estão ouvindo aí à distância. Eu também tô ouvindo aqui nitidamente o que tá tocando na música. Quando eu coloco ele no ouvido, ele não fica totalmente abafado. É isso daqui que vocês estão ouvindo no volume máximo dele. Só que é bem alto, não é confortável de ouvir nessa altura. A altura confortável, assim, alta, mas confortável, seria talvez aqui, ó. Aqui ele já tá bem alto e tá confortável. E é esse o tom de vazamento aqui que tem do som. Vaza pouquíssimo. Só a pessoa tem que realmente colar no seu ouvido para ouvir o que você está ouvindo. Mas cara, realmente é um som excelente que esse fone tem. Eu fiquei muito surpreso. É um som muito equilibrado. Ele não puxa pro lado dos graves, não é aquele som que só tem grave, nem é um som também que puxa pro lado do agudo. Ele é muito, mas muito equilibrado e muito equalizado. E não é também um som flat a ponto de ser neutro, ser um som sem graça, não. Ele é bem encorpado. Por incrível que pareça, apesar dele não tampar todo ao redor da sua orelha, ele só fica em cima da orelha, mas mesmo assim ele consegue isolar bem você a questão de receber o som. Não que você não vai ouvir o mundo exterior, porque olha como ele é, então você ainda escuta muito bem o mundo de fora. Mas quando a música toca, realmente parece que é um fone que está dentro do seu ouvido, não de forma tão superficial como esse daqui. Isso eu achei muito, mas muito bacana. A qualidade sonora dele realmente é excelente, foi o ponto que eu mais gostei. Eu usei bastante ele já para ouvir música no celular, e também já usei muito ele no meu computador, parei ele no Bluetooth ali, pelo adaptadorzinho e tal. Confesso que eu ainda não tô 100% acostumado em ficar com ele na orelha, então depois de algumas horas me cansa, mas eu acredito sim que é coisa de acostumar, porque ele realmente é muito, mas muito leve e quase não faz pressão nenhuma. É só uma questão que eu nunca tô acostumado a ficar algo na minha orelha, assim, ou por fora, ou então dentro dela, mas não encostando assim. Mas pra você que já tá acostumado, vai adorar isso daqui, porque entre esses modelos, esse daqui realmente é ótimo. Não faz pressão, não pesa e tem um som realmente de excelente qualidade, eu gostei bastante. Mas enfim, galera, foi isso. Lembrando que vai ter o link aí do próprio site oficial da Sony, caso você queira dar uma olhada no preço dele atual ou até mesmo comprar, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, eu peço muito que deixe o seu like e, se for possível, compartilhe o vídeo com mais alguém. Se você que está vendo o vídeo e não está inscrito, se inscreva. E se já está inscrito, ative as notificações do canal para não perder mais nenhum vídeo. É isso, galera. Até o próximo vídeo, então. Um abraço e valeu!